Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou explicar sobre a MP 1303. A MP é sobre o novo imposto das criptos, das ações, dos fundos e toda a polêmica que está acontecendo. Eu vou mostrar nesse vídeo o que vai mudar, como é atualmente e como será se tudo for aprovado dessa forma, lembrando que ainda é um projeto que está em discussão, a gente não sabe se vai ser exatamente. Eu tenho sempre um pé atrás quando vou falar de imposto, porque até eu postar o vídeo pode ser que tudo tenha mudado, mas viver no Brasil é assim, então vamos lá. O imposto de 17,5% para investir, então como que vai funcionar? O que acontece hoje? Nós temos uma tabela regressiva, essa tabela regressiva ela é de acordo com o tempo que você tem investido, então ela começa em 22%, ela vai diminuindo até chegar em 15%, vai sair essa tabela regressiva e vai ficar fixo 17,5%. Aqui a gente precisa fazer alguns contrapontos, não sei qual que vai ser realmente a mudança lá para frente. Lógico que para quem investe a longo prazo a gente está tendo um aumento de 16, acho que 0,6, 0,5% do imposto, porque não são 2,5%, é de 15 para 17,5%, então a gente tem um aumento aí de imposto na faixa dos 16%, porém para quem investe a curto prazo não paga mais 22, paga 17,5%. Eu sou favorável de uma alíquota única, eu acho que simplifica, é mais fácil, porém a alíquota única deveria ser nos 15% e não no 17,5%. Ou porém também é que abre margem para outro governo ou esse mesmo governo aumentar para 18, aumentar para 20, aumentar para 22, assim como é feito em outros tipos de impostos. Então a gente precisa tomar muito cuidado antes de ter uma avaliação se realmente é positivo, é negativo, vai do que cada um acha, do que a gente vai ter aí para o futuro, vai valer a partir de 2026 para a maioria dos investimentos. Além do fim dessa diferença de curto e longo prazo, não tem mais o prêmio, aquele prêmio que a pessoa recebia ao ficar 5 anos com investimento, 2 anos e receber esse benefício de um imposto menor, acabou então para o cara fazer uma operação ali de 10 dias, 20 dias, 30 dias, vai ser a mesma coisa que ele ficar com 5 anos. Favorece a especulação. Talvez isso não seja tão positivo. Fundos e ações. O que muda nos fundos e nas ações? Fundo de renda fixa e multimercado seguem com come cotas, que é aquele imposto que é cobrado, não quando você vende, mas 2 vezes por ano ele é cobrado. Então isso continua igual. As ações passam a pagar 17,5% em qualquer operação. Atualmente é 15%, então a gente vai ter um aumento de 16%. Vai ficar mais caro para quem investe em ações. Isenção cresce até 60 mil em vendas trimestrais. Esse roteiro surgiu de uma notícia, então eu fiz o resumo da notícia, mas na verdade a isenção ela não vai crescer. O que acontece é que eles unificaram a cota que era mensal de 20 mil reais, eles unificaram no trimestre até 60 mil. Se você dividir em 3, dá a mesma coisa. A diferença é que você vai poder compensar mais de 20 mil reais em um mês. No prazo de 3 meses, você tem esse limite de 60 mil. Talvez isso, lógico que o ideal seria ter uma correção, né, que está bastante defasado, esses 20 mil ao mês, mas acaba ajudando porque às vezes você precisa realizar um pouquinho mais, excede, não precisa esperar o mês seguinte. Teu ativo subiu, você quer realizar, você vende ele ali 50 até 60 mil, porém você tem que ficar 3 meses até o próximo trimestre para conseguir fazer essa realização. Nas criptos, hoje as vendas são isentas até 35 mil, então a tendência é que caia essa isenção até o momento. A história, a especulação é que vai cair essa isenção. A partir de 2026, todos os ganhos pagam 17,5%. Aqui eu vou fazer um contraponto e aí eu vou tirar a minha visão de educador financeiro, Rafael, independente do que eu acho que deve ser feito. A função do governo, a função do Estado é arrecadar dinheiro, é retirar dinheiro da mão das pessoas. Se eles retiram em ações, retiram em fundo imobiliário, retiram em ETF, retira em todo investimento que tem, eles têm que retirar em cripto também. O governo não está errado. Se é moral, se é correto, não sei, mas eles não estão errados. É função do governo, então eles vão começar a pegar cripto. A diferença é que se você investir numa corretora que não reporte ao Estado, você tem a opção de não pagar, porque o Estado não vai ficar sabendo que você tem essas criptos, a menos que você declare. Aí a gente entra em outro ponto aqui, que talvez eu faça um vídeo exclusivo sobre isso.
Deve declarar ou não deve? As pessoas falam, não tem que declarar. Depende. Se você quer legalizar esse dinheiro, teve um lucro muito grande nas criptos, quer trazer para ele porque você quer comprar um imóvel, quer comprar um terreno, quer pôr no CDB, seja o que for, você consegue, você tem a opção em cripto não declarada até 2025 pode ser regularizado e você vai pagar 7,5%. Aqui abre pano para você regularizar outras cocitas mais, não convém a gente falar aqui nesse vídeo, porque você tem que, segundo o projeto, a lei, você tem que declarar de onde veio, mas veio de um airdrop que eu fiz e esse airdrop estava numa Trezor na gaveta do meu escritório. Como que eu vou dar garantia para o governo que isso é real, que isso realmente existiu? Não tem como, por isso que as criptos elas existem, esse pontinho que tá me incomodando de outra cor. Por isso que as criptos existem, e se você quiser legalizar, você pode dizer que você tem qualquer valor, vai lá, paga 7,5% e limpa o seu dinheiro. Obviamente isso não é uma recomendação de investimento, até porque isso é ilegal ser feito, mas se o governo deu brecha, quem é malandro vai utilizar essa brecha, tem a possibilidade de utilizar, lógico que tem que ser muito bem feito para você não ser preso, né? FIIs, que são os fundos imobiliários, e FIAGROS, os dividendos seguem isentos se houver 100 cotistas. Isso vai evitar aquele cara, aquela família que abre um fundo e aí começa a investir. Então você precisa ter ao menos 100 cotistas. Até então, né, pode ser que não que cobrem. Venda de cotas cai de 20% para 17,5%. O governo desistiu de taxar dividendos em 5%. Então até então não vai ter taxação de dividendos e as vendas caem de 20 para 17,5%. Como que vai ficar nos isentos, aqueles que não pagavam impostos? Eu já vou mostrar uma tabela comparativa do que muda e dos que não pagavam imposto. Então continua isento CRI, CRA e debêntures incentivadas, passam a pagar 7,5% LCI, LCAs e LIG. Então aqui a gente tem uma alíquota de 7,5%. Bastante gente está reclamando que as LCIs e LCAs vai deixar de ter incentivo, e isso ajuda o agro, mas enfim, o governo não pensa no futuro, ele pensa no que eles precisam arrecadar de dinheiro por ano que vem, e aí vão colocar essa taxação de 7,5%. Segundo o Haddad, é um equilíbrio, da mesma forma que está fazendo com cripto, está fazendo com outros ativos que eram isentos. O ideal era que baixasse de todos, não que subisse dos que são baixos, mas enfim, talvez aí mais para frente isso seja revisto. E antes a proposta era de 5% para todos, então conseguiram compensar um com o outro. Para a gente trazer um comparativo aqui, o que nós temos? Temos o CDB, o Tesouro, antes era 15%, nessa tabela regressiva poderia ser 15%, né? Você iniciava com mais. Fundos multimercado e ações eram 15%, hoje passa 17,5%, então teve essa alta de 16%. O day trade era 20, passa para 17,5, então para quem faz day trade, para quem ganha muito dinheiro, vai ser vantajoso. Fundos imobiliários e fiagros era 20%, passa a 17,5, também teve uma redução. E criptomoedas era 0 e agora é 17,5. Uniformiza, é bom para quem quer entender como funciona os impostos, ter uma alíquota única sempre facilita. Eu sou favorável, porém eu acho que a gente deveria ter mantido nesses 15%, seria bastante interessante. E os fundos e os ativos que não eram tributados e agora serão tributados. Então CRI, CRA e debêntures incentivadas continuam com 0, LCI, LCA e LG, que antes era 0, agora pela proposta que possivelmente vai ser aprovada no Congresso, vai ficar em 7,5%. A questão é saber, o primeiro passo vai ser aprovar a proposta e fazer essa alteração. Talvez lá para frente venha um segundo passo e eles aumentem. Por isso que é sempre importante vocês votar com consciência. Eu sei que está muito longe das eleições. Aqui no canal estou trazendo um vídeo a cada 15 dias, uma série sobre as eleições. Eu tenho meu posicionamento, mas a ideia aqui é a gente tentar abranger o máximo possível. Precisamos, quando nós falamos de investimento, precisamos pessoas com cabeça aberta, mente aberta, entender que o mercado financeiro, ele é para qualquer pessoa. Quem tem R$ 5 por mês já consegue
investir, não é só para o cara rico, o classe média, a pessoa de baixa renda consegue investir, inclusive é um potencializador de crescimento dessa pessoa, e quando a gente aumenta o imposto acaba prejudicando, lógico que sempre quem tem menos, porque quem tem mais vai pagar 16% e tá cagando quanto a isso, ou vai para uma offshore, vai para outro país, e quem fica aqui é quem é mais penalizado, mesmo que não seja através do investimento, mas a empresa que dependia do recurso vai ter que captar um valor mais caro e acaba prejudicando para todos. Aumento do imposto nunca é bom. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, também deixe seu comentário falando o que você achou dessa MP, se realmente vai ser bom, se tem algum ponto positivo nela ou todos os pontos são negativos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, tchau!